Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre a distância de um ponto a uma reta, ok? Vem aqui comigo. Bom, então para nós chegarmos à ideia da nossa formulinha, né, onde nós vamos calcular a distância entre um ponto e uma reta, vamos entender aí um pouquinho do conceito desta distância, tá? Então aqui eu estou dando aqui um ponto P, uma reta R, e aí nós vamos realizar uma projeção ortogonal de P em relação a esta reta, no qual nós teremos o ponto Q, que é a intersecção da reta R com a reta S que passa pelo ponto P, tá? E é perpendicular a R. Então esse ponto Q é uma projeção do ponto P pertencente à reta S, no qual o ponto Q passa a ser a intersecção entre essas duas retas. Então perceba aqui que quando você fala de uma projeção ortogonal, é porque você está fazendo uma projeção aqui, ó, acerca de um ângulo de 90 graus. Beleza? Então nós fizemos aqui essa projeção deste ponto P em relação aqui à reta R. E é claro que você vai perceber então, se eu for falar da distância do ponto P em relação à reta R, basta calcular a distância do ponto P até o ponto Q. Beleza? E a gente já aprendeu a calcular a distância entre dois pontos. Bom, tendo isso, então nós temos ali, ó, distância do ponto P à reta R é dada pela distância do ponto P até o ponto Q. Ok? Bom, sabendo disso, vamos fazer um exemplo. Obter a projeção do ponto P sobre uma reta R de equação geral. Bom, então a gente vai determinar aqui uma projeção a essa reta. Então nós temos aí, vamos primeiro determinar uma inclinação dessa reta R que seja perpendicular, porque tem que formar um ângulo de 90 graus, ok? E para isso nós temos a relação acerca dos coeficientes angulares, ok? Então pegamos a equação geral, que foi dada para nós, colocamos na forma reduzida e encontramos o seu coeficiente angular, ok? Bom, nós já vimos que coeficiente angular entre retas perpendiculares, o produto deve ser igual a menos 1. Então a gente chega à conclusão que o coeficiente desta outra reta que nós estamos procurando vai ser igual a 1. Beleza? Bom, então a equação da reta S, que passa por este ponto P, 1 e 5, vai ter o coeficiente angular igual a 1. Então nós vamos utilizar a formulinha do Yoyomi-Shoshô, porque nós conhecemos o ponto e conhecemos o seu coeficiente angular. Então, substituindo na formulinha, nós vamos encontrar aí a equação geral desta reta, ok? Bom, encontrando a equação geral desta reta, vamos obter agora o ponto Q, que é a projeção de P sobre o ponto R. Como é que eu faço isso? Fazendo um sisteminha de equações, pessoal, porque esse ponto Q, que é a projeção, é um ponto comum entre essas duas retas. Se é um ponto comum entre essas duas retas, então basta você fazer o sistema de equações. Bom, então vamos achar o coeficiente, vamos achar a coordenada do x, que é menos 1, e a coordenada do y, que é igual a 3. Então esta projeção é a projeção Q que nós fizemos sobre essa reta. Agora, para descobrirmos então qual é a distância entre essas duas retas, basta nós fazermos a distância entre o ponto P e o ponto Q, como nós vimos inicialmente. Então, calculando a formulinha da distância entre dois pontos, temos ali que vai ser a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Substituindo, então, os pontos na expressão, né, na nossa equaçãozinha, nós temos aí que a distância entre esses dois pontos, que é a distância da reta R até o ponto P, vai ser igual a 2 raiz de 2, beleza? Pessoal, então nós fizemos aqui uma ideia de como você calcular a distância entre um ponto e uma reta, tá? Então isso aqui é uma forma.
passa a ser um pouquinho mais difícil. Mas existe uma outra fórmula que você define esse cálculo. Claro que a ideia dessa aula não é demonstrar essa fórmula, então nós vamos utilizar essa formulinha direta. O que você vai precisar é o quê? Da forma geral dessa equação, da reta que você tem, e as coordenadas do ponto. Se você tiver essas duas informações, nós vamos utilizar essa fórmula da distância, beleza? Então nós temos aqui o A vezes o XP, então lembrando que o XP aqui passa a ser a coordenada do X do ponto, e o B vezes o YP, então o Y é a coordenada do ponto. A, B e C são os coeficientes aí da sua equação geral da reta. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui aplicando a formulazinha, tá? Calcular a distância do ponto P até a reta R, que tem a equação geral, foi dada aí para nós, né? Então, nós vamos separar aí quem são os nossos pontos, né? Vamos separar qual é a coordenada do x, qual é a coordenada do y e quem são os nossos coeficientes. A partir disso, nós vamos pegar a formulinha e substituir os seus valores, ok? Resolvendo, então, essa formulinha, nós vamos encontrar aí um valor que vai ser 2 raiz de 2. Perceba que, tanto pela fórmula ou você utilizando aquele conceito anterior da projeção de um ponto sobre uma determinada reta que é ortogonal a esta reta que você conhece, você sabe aí que vai ser o mesmo resultado. Perceba aqui que chegamos ainda no 2 raiz de 2, porque nós trabalhamos o mesmo ponto e trabalhamos a mesma equação da reta, ok? Então é o mesmo resultado. Bom, nós vamos fazer mais alguns exercícios para aplicar essa ideia da formulinha e entender melhor este conceito. Bom, então nós estamos falando sobre a distância entre um ponto e uma reta, então nós vimos lá a nossa formulinha entre a distância de um ponto e uma reta. Então precisamos da sua forma geral, ok? E precisamos da coordenada do ponto do qual a gente quer verificar a distância. Então nós temos aqui o primeiro exercício. Calcule a distância do ponto P à reta 3x mais 4y mais o 20 igual a zero. Então, o passo aqui para a gente fazer é o quê? Verificar quem é o XP, que é a coordenada do nosso ponto, que é o 2. Quem é o YP, vai ser igual a 1. E quem são os nossos coeficientes? Olha lá, o A acompanha o X, o B acompanha o Y e o C é o nosso termo independente. Então, vamos pegar a formulinha. Temos ali que a distância entre a reta e este ponto vai ser igual a um módulo. Agora vamos colocar os nossos valores. O A, que multiplica a coordenada do x, então o A é 3, vezes o XP, que é 2, mais o B, que é 4, vezes o YP, que é 1, mais o C, que é 20. Isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada. Vamos pegar A ao quadrado, então é 3 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, ok? Vamos resolver então as multiplicações. Nós temos ali 3 vezes 2, o 6, mais o 4 vezes 1, que é 4, mais o 20 dentro do módulo, dividido por raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, mais o 4 ao quadrado, que é 16. Bom, então nós temos o módulo de 20 mais o 4, 24, mais o 6 é o 30, dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16, que é 25. Bom, módulo de 30, pessoal, então nós temos que vai ser igual a 30. Raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5. Então, nós temos que a distância vai ser igual a 6. Beleza? Então, a distância entre a reta e este ponto vai ser igual a 6. Bom, vamos fazer mais um exercício aplicando esse conceito da formulinha. Exercício 2. Calcule a distância do ponto. Foi dada aí a coordenada deste ponto, né? Podemos colocar aqui o ponto P, sem problema nenhum. Bom, então o x do P vai ser igual a 2.
o y do p vai ser igual a 3, e nós temos os nossos coeficientes. O a acompanha o x, vai ser o 7, o b acompanha o y, vai ser menos o 24, e o 8 é o c, que é o nosso termo independente, ok? Bom, então, substituindo na nossa formulinha, nós temos lá o módulo 7 vezes o 2, mais o menos 24, vezes o y, que é o 3, mais o c, que é 8. Dentro do módulo, tudo isso dividido por raiz quadrada de a, que é o 7, ao quadrado, mais o b, que é menos 24 ao quadrado. Vamos resolver as multiplicações. Então, nós temos ali 7 vezes 2, o 14, menos 24 vezes o 3, nós temos que é menos 72, mais o 8, tudo isso dividido pela raiz quadrada de 7 ao quadrado, que é 49, e temos 24 ao quadrado, que vai ser 576. Então, mais 576. Bom, resolvendo dentro do módulo, temos ali que vai ser igual a menos 50 dividido pela raiz quadrada de 625. Pessoal, então, menos 50 está dentro do módulo. Módulo por quê, né, pessoal? Quando você fala sobre distância, sempre vai ser positivo. Então, essa ideia do módulo é para manter positiva a distância, né? Então, você vai ter o 50 dividido por 25, que é o resultado da raiz quadrada de 625. 50 dividido por 25, nós temos, então, que a distância vai ser igual a 2. Ok? Bem tranquilinho, fazendo aí com a utilização da nossa fórmula. Vamos fazer esse exercício, é um pouquinho mais complexo, mas vamos partir de todo o nosso conhecimento acerca aí da reta, tá? E também, é claro, do ponto. Então, nós temos aqui, ó, sejam a reta R de equação, então nós temos a reta R de equação 10x menos 24y mais 1 igual a 0, ok? E o ponto P, que é menos 2 e 3 as suas coordenadas. Determine uma equação da reta S, então a gente vai encontrar aí uma reta S, que é paralela a esta reta, e que está a uma distância 2 do ponto P. Bom, então vamos começar assim, ó. Se ele está falando que a reta S é paralela a R, então a gente pode encontrar aí a equação desta reta. Por quê? Eu consigo identificar qual é o seu coeficiente angular, certo? E encontrando o seu coeficiente angular, nós vamos calcular a distância para determinar aí o seu coeficiente linear. Então vamos fazer assim, ó. Como elas são paralelas, qual é a relação que existe em retas paralelas? Elas possuem o mesmo coeficiente angular. Bom, então eu tenho ali 10x menos 24y mais 1 igual a 0. Vamos escrever na forma reduzida e determinar o coeficiente angular. Nós temos então menos 24y vai ser igual a menos 1 menos o 10x, né? Já vou colocar na sequência, eu coloco na ordem. Então, nós temos y igual a menos o 10x, menos o 1 dividido por menos 24, ok? Bom, separando aqui para a gente conseguir visualizar quem é o coeficiente angular, vou fazer assim, ó, y é igual a menos 10x sobre menos 24, menos 1 sobre menos 24, tá? Vamos já fazer regrinhas de sinais também. Fazendo, então, a regrinha de sinais. Aqui vou dividir por 2, dividir por 2. Temos que o y vai ser, então, 5x sobre o 12, sinais iguais, sinal de mais. E aqui também, mais 1 sobre o 24, que não tenho o que fazer. Nós vamos deixar dessa maneira. Beleza? Fazendo isso, então, nós conseguimos visualizar o nosso coeficiente angular que acompanha o valor do x. Então, o coeficiente angular
da reta R vai ser o 5 sobre o 12, beleza? Então, nós vimos lá pelo enunciado que, como essas retas são paralelas, então o coeficiente de R é igual ao coeficiente de S, tá? Então, se nós temos aí que é 5 sobre 12, então o coeficiente de S que nós estamos procurando também vai ser 5 sobre o 12, beleza? Bom, pessoal, se você trabalhar a ideia da equação reduzida, como a gente não tem um ponto, aqui é o que ele está falando desse ponto menos 2 e 3, que é o ponto P, ele está falando sobre uma distância. Ele não está falando que a reta passa por esse ponto, então não dá para a gente usar ele. Então a gente vai pensar assim, ó, lembrando da forma reduzida de uma reta, ela é y igual a x mais o b, beleza? Bom, como o nosso coeficiente angular aqui é 5 sobre 12, eu posso escrever assim, ó, 5 sobre 12 x mais o b. Se eu colocar o y dentro da equação, eu tenho então 5 sobre 12x menos o y mais o b igual a 0. Beleza? Bom, então, fazendo essa ideia aí, nós estamos escrevendo na forma da equação geral. Bom, tem um denominador 12. Eu não quero trabalhar com denominador, então vou multiplicar tudo por 12. 12 vezes 5x sobre 12 vai ficar apenas o 5x. O menos y vezes 12, menos o 12y. E agora você já entendeu, continua a mesma coisa. O b vezes 12 mais 12b igual a 0. Bom, então nós temos aqui a forma geral da equação dessa reta. Da reta que nós estamos procurando, que no caso vai ser a reta S. Então eu preciso saber quem? Preciso saber, ó, esse Bzinho aqui. Esse é o valor que eu estou procurando. Como é que eu vou conseguir encontrar este valor? Eu vou precisar utilizar a formulinha da distância entre o ponto e uma reta, porque ele fala que esta reta ela dista 2 de um ponto. Que ponto que é esse? O ponto ele deu aqui no problema, é o ponto menos 2 e 3. Vamos até marcar aqui, ó. É o ponto P menos 2 e 3. Então, a partir de agora, ó, nós vamos trabalhar a distância entre este ponto e esta reta para determinar o valorzinho do Bzinho que está aparecendo ali para a gente, tá? Então, vamos separar o que nós temos, né? Nós temos o XP, que vai ser menos 2, nós temos o YP, que vai ser igual a 3, nós temos o A, que é igual a 5, nós temos o B, que é igual a menos o 12, e o C, pessoal, o termo independente, vai ser tudo isso aqui, ó, 12B, beleza? Vamos jogar ali na nossa formulinha, então. Então, vai ser a distância igual o módulo, o A é 5, vezes o XP, que é menos o 2, mais o B, que é menos o 12, vezes o Y, que é 3, mais o C, que é 12B. Isso dentro do módulo, tudo isso dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é menos o 12 ao quadrado. Ok? Pessoal, a distância é 2. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou substituir a distância entre esse ponto e essa reta pelo 2. Se quiser, pode substituir no final. Já vou substituir aqui para a gente não esquecer também. Bom, vamos resolver então dentro do módulo. 5 vezes o menos o 2, menos o 10. O 12 vezes o 3 vai dar menos 36, mais o 12b dentro do módulo. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é 25, e o 12 ao quadrado, que é 144, então mais 144. Bom, então 2 vai ser igual, menos 10 menos o 36 vai dar menos 46, mais o 12b dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de 25 mais 144, que é 169.
Então, nós temos que vai ser 2 igual menos o 46 mais o 12b dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de 169, que vai ser 13. Bom, então aqui o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 13 que está dividindo, vamos passar multiplicando. Então, nós vamos ficar com 26 igual ao módulo de menos 46 mais o 12b dentro do módulo. Pessoal, aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Ó. Lembra da equação modular que eu já comentei nas nossas aulas? O cara que está aqui dentro do módulo tem que dar 26. Então, quais são os possíveis valores que tem que ser dentro do módulo para dar 26? Ou é o 26 ou é o menos 26. É aquela ideia da equação modular. Ó. Qual é o valor de x para dar 26? Ou é o menos 26 ou é o 26. Então, você tem dois possíveis resultados aqui. Então, vou calcular primeiro o positivo, vou tirar o módulo, ó, menos 46 mais 12b, vamos isolar o b. Então, 46 passou somando, 26 mais 46 igual a 12b. Então, nós temos aqui 72 dividido pelo 12, vai ser igual a b. Então, nós temos que o b aqui vai ser igual a 6. Bom, essa é a nossa primeira resposta, tá? Agora eu tenho que fazer essa ideia aqui, ó, só que igual a menos 26. Então, nós temos ali, ó, menos 46 mais 12b igual a menos 26. Então, 12b é menos 26 mais o 46. Então, o b vai ser igual a 20 dividido pelo 12. Então, nós temos 20 dividido pelo 12, simplifica, nós vamos ter 5 sobre o 3, né? Simplificamos aqui por 4 por 4. Então, esse aqui é o nosso outro valorzinho do B. Agora, quais são, então, as nossas equações? São duas equações que nós temos. Então, nós temos a equação S, que vai ser 5x menos o 12y mais o 12 vezes o 6. E nós temos a outra reta que é 5x menos o 12y mais o 12 vezes o 5 sobre o 3. Então vamos ver quanto que dá isso. Então nós temos S igual a 5x menos o 12y, 12 vezes o 6, nós temos aí mais 72. E a outra reta vai ser 5x menos o 12y. Bom, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 5, 20, então mais o 20. Então essas são as duas retas que nós temos aí para satisfazer a condição do enunciado. Pessoal, vou fazer a representação aqui geométrica só para vocês entenderem o que a gente acabou de fazer, tá? Sei que a aula está prolongando, mas é bom para a sua interpretação. Bom, então nós temos aqui a reta R, que foi dada para nós, tá? Vou colocar aqui a reta R como exemplo. Aí nós encontramos uma reta S e uma outra reta S também. Já explico para vocês o que está acontecendo aqui. Então, ó, uma situação, né? Eu vou colocar aqui S1, então aqui nós temos a reta R, a S1, opa, aqui é S2, né? Deixa eu colocar aqui. S2, então aqui reta R, S1, S2, e existe um ponto que é o ponto P que ele deu para a gente lá. Então, o que ele está querendo aqui, né? Na verdade, o que ele pediu? Ele falou assim, eu quero a equação das retas, ou as equações das retas, que são paralelas a R, mas distam 2 de um ponto P. Então, essa distância aqui, ó, entre o ponto P
e a reta S1 e S2, que eu determinei aqui, vai medir 2, ó, tá? Então, essa distância aqui mede 2. Então, aqui mede 2, aqui mede 2. Então, essas duas equações das retas que nós encontramos estão praticamente satisfazendo essa ideia aqui, ó. Ambas estão paralelas a R e ambas distam 2 desse ponto P que foi dado no enunciado para a gente. Então, geometricamente, o que o exercício está pedindo para nós é basicamente a equação dessas duas retas que satisfazem esse conceito. Beleza? Bom, pessoal, essa aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.